Olá! E aí, tudo pronto para testar os conhecimentos sobre a máquina mais incrível que existe, o nosso próprio corpo? Bora mergulhar num quiz rápido de 10 perguntas para descobrir alguns fatos simplesmente fascinantes. Vamos nessa? Olha, essa frase aqui resume tudo perfeitamente, né? O corpo é tipo uma orquestra, com todos os sistemas tocando em harmonia. Este nosso quiz vai explorar exatamente como essa máquina é construída e alguns dos seus segredos mais incríveis. E claro, para entender qualquer máquina, a gente tem que começar pelos blocos de construção. A primeira pergunta vai direto na base de tudo. Qual é o verdadeiro ponto de partida para toda a vida no nosso corpo? Pensa um pouquinho. Será que é o órgão, o tecido, a molécula ou a célula? E a resposta certa é a D, a célula. É isso mesmo, tudo começa aqui. As células são como os tijolos fundamentais, as menores unidades vivas que, quando se juntam, constroem tudo, desde as estruturas mais simples até as mais complexas. É o primeiro degrau numa escada incrível de organização. Ok, vamos subir um degrau nessa escada. Se a gente junta um monte desses tijolos, o que a gente forma? Quando várias células com a mesma função se unem, qual é o nome que a gente dá a esse grupo? A resposta certa é tecido. Pensa só no tecido muscular, que nos permite mover, ou no tecido nervoso, que leva sinais para todo o lado. São, na verdade, equipes de células especialistas trabalhando por um objetivo em comum. Isso torna o corpo muito, mas muito mais eficiente. E para fechar essa parte sobre os blocos de construção, o que acontece quando diferentes tipos de tecidos, como o muscular e o nervoso, se juntam para criar algo tão importante como o coração? Isso mesmo, a resposta é C, órgão. O coração é um exemplo clássico, uma estrutura super complexa, feita de diferentes tecidos que trabalham juntos para bombear o sangue. Muito bem, agora que a gente já entendeu as peças individuais, vamos dar um passo atrás e olhar para a grande estrutura que elas formam. Agora, uma pergunta sobre o quadro geral. O que realmente faz essa máquina toda funcionar direitinho? É alguma coisa isolada ou é a forma como tudo se encaixa? E o ponto-chave é justamente esse, a sinergia, a sincronia. Nenhum órgão é uma ilha. O cérebro, o coração, os pulmões, todos eles dependem um do outro, numa dança constante e perfeita. É essa cooperação que nos mantém vivos e funcionando. Ok, essa aqui é um pouquinho mais técnica. Para que cientistas e médicos no mundo inteiro consigam falar na mesma língua, eles usam uma posição de referência padrão. Nessa posição, qual é a orientação correta das palmas das mãos? A resposta certa é a D, voltadas para a frente. E o mais interessante aqui é entender por que isso é tão importante. Essa posição padrão garante que, não importa onde um estudo seja feito, a descrição de à frente ou atrás de um órgão signifique sempre a mesma coisa. É uma linguagem universal para evitar qualquer confusão. Agora, uma pergunta clássica de anatomia. Olhando para essa estrutura toda, quantos ossos formam o esqueleto de um adulto? É um número bem específico, hein? E a resposta é C, 206. Mas olha só que fato curioso. A gente nasce com cerca de 300 ossos. Com o passar do tempo, muitos deles se fundem para formar estruturas mais fortes, como o nosso crânio. Incrível, né? E esse é só um dos vários factos surpreendentes sobre o nosso corpo. Bora explorar mais alguns? Para começar essa parte de curiosidades, vamos falar do nosso motor principal. O coração trabalha sem parar. Mas qual é a dimensão desse trabalho todo? Quantas vezes ele bate em um único dia? A resposta é um número impressionante. B, 100.000 vezes. Todo santo dia, sem falhar. Para ter uma ideia do que isso significa, esse trabalho todo seria suficiente para encher um caminhão-tanque com sangue em menos de uma semana. Esse número realmente mostra a força e a importância desse órgão. Agora, do nosso motor, a gente vai para o nosso computador central. O cérebro processa uma quantidade de informação que é difícil até de imaginar. Quantos neurônios ele tem para fazer toda essa mágica acontecer? A resposta é B, 86 bilhões. É um número quase astronômico, sabe? Dá para comparar com o número de estrelas em algumas galáxias. E cada um desses neurônios faz parte de uma rede super complexa que nos torna quem somos. É de ficar de queixo caído. E chegamos à última pergunta do nosso quiz. E olha, essa aqui é uma pegadinha. Qual músculo, proporcionalmente ao seu tamanho, é considerado um dos mais fortes do corpo? Acho que não é o que a maioria das pessoas pensa.
E a resposta surpreendente é a D, a língua. Pois é, pela sua dimensão, a força e a agilidade que ela tem para falar, para comer, para engolir, é extraordinário. Uma verdadeira usina de força num espaço pequeno. E com essa fechamos o nosso quiz. E aí, foi divertido, né? Mas além da diversão, este quiz revelou alguns pontos bem importantes sobre como o nosso corpo funciona. Vamos dar uma revisada rápida. A gente viu que a hierarquia é a chave de tudo. Começa na célula e vai ficando cada vez mais complexo. Depois, que a sincronia é o segredo que faz tudo funcionar como um todo. Aprendemos também que padrões, como a posição anatômica, são super importantes para a ciência. E claro, vimos que nosso corpo está cheio de números e feitos que desafiam a nossa imaginação. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. A gente explorou o que já sabe, mas o corpo humano ainda guarda inúmeros segredos. Qual será a próxima grande fronteira que a ciência vai desvendar sobre nós mesmos? Obrigado pela companhia nesta análise e até à próxima.